Olá, amigos, como é que vocês estão? Eu estou bem, só que com muito calor. Tá terrível, não tá? Bem, fazer o quê, né? Hoje eu queria examinar com vocês três fases marcantes do cristianismo. Acho que vai ser interessante fazermos isso. A primeira fase é a dos primitivos cristãos. Aqueles cristãos que eram unidos numa só fé e que eram tão perseguidos por causa disso, e o estresse que causava essa perseguição era difícil para eles. E quando eram encontrados, tinham mortes horríveis, como mártires mesmo, né? Eles eram mortos, esquartejados, empalados, queimados vivos, dilacerados. Havia uma espécie de morte em que eles colocavam um cristão, uma perna e um braço num cavalo e outra perna e outro braço no outro cavalo e chicoteavam os cavalos. Aqueles cavalos vigorosos, fortes, cada um para um lado, dividia ao meio o corpo do cristão. Vocês imaginam que morte horrível era essa? Bem, esses cristãos, realmente eles fizeram história, uma história real e viva, disponível aos que queiram conhecer mais de perto. A segunda fase que eu queria comentar com vocês são dos cristãos doadores de órgãos. Quem são esses? Esses os cristãos de um tempo um pouco mais recente, que se doavam mesmo, né? Doavam seus pés, porque caminhavam longas distâncias, obedecendo a ordem do Cristo de ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, buscando pessoas que quisessem ouvir a mensagem e que realmente estivessem necessitadas de um desabafo, de contar sua história, suas agruras. Eles doaram sua pele. Essa pele era tostada, queimada pelo sol do deserto ou pelas geleiras. Eles doaram seus ouvidos ao ouvir as pessoas, serem pacientes, usarem de empatia. Eles queriam não só ouvir, mas prestar ajuda espiritual, emocional, muitas vezes até material também. Para esses cristãos, o tempo nunca foi contado, nunca foi perdido, sempre foi um tempo ganho, porque eles fizeram essas doações por amor a Deus, por amor a Cristo e por amor à sua palavra. A terceira fase é uma fase mais recente. Eu diria que nessa fase os cristãos estão divididos entre ferro e argila. O primeiro grupo, podemos chamar que é o grupo ferro, que é aquele grupo que saiu do controle da torre e não foi por ter praticado nenhum pecado grave, não. Foi por amor a Deus, por amor a Cristo, por amor à verdade e por amar também os seus irmãos que ainda continuam lá dentro, anestesiados
pelo canto da sereia de homens inescrupulosos. Por meio das redes sociais, esses cristãos, eles são difamados, são chamados apóstatas, mas incansavelmente eles conclamam: saiam dela, povo meu. É como se eles fossem um arauto do próprio Criador, convidando as pessoas a abandonarem Babilônia enquanto há tempo. Isso eles têm como uma ordem divina, por isso eles são incansáveis nesse trabalho. Agora, o segundo grupo é argila. Por que argila? Porque ele se amolda às ordens de humanos. Eles passam a ter o conforto da pregação. Eles viajam em seus carros, levam a sua fé num pequeno carrinho, se acomodam embaixo de uma árvore ou de uma marquise à sombra, armam as suas cadeiras e lá eles se sentam, esperando que o tempo passe. Enquanto isso, eles vão se conectando com a jw.org, mas principalmente com aqueles que eles chamam apóstatas. Bem, aquele esforço vigoroso a que Jesus se referiu, para eles perdeu a validade. Pregar de cidade em cidade? Para quê? As pedras vão pregar por vocês. Ler a Bíblia? Para quê? Nós lemos a Bíblia por vocês. Tentar entender o que a Bíblia diz, porque nós a interpretaremos para vocês. Vossa única incumbência é: rebaixem, humilhem, desprezem vossos irmãos, que um dia esteve na organização convosco. Odeiem o mundo, odeiem vossas famílias, vossos filhos, vossas esposas, vossos pais. Esse ódio será o vosso passaporte para o paraíso. E nesse ponto, os cristãos desse segundo grupo, eles obedecem plenamente. O ódio, ele sai do coração, e ele sai pelos poros, e ele sai através das palavras e das ações. É muito triste o que eles têm feito. Bom, eles são, como diz o livro de Efésios 4,14, jogados como uma onda, levados para lá e para cá como por um vento, pela esperteza arrogante e astúcia enganosa de alguns homens. Quem são esses homens? Não é necessário que eu diga, mas é importante que se tenha em mente que agora Jesus Cristo está à direita desses homens. Vou ficando por aqui, amigos. Se desejarem, toquem no sininho aí, dê o seu like, fico muito agradecida. Desejo um bom final de semana a vocês e até o meu próximo vídeo. Um grande abraço a todos.